sobre o tema das privatizações. Nós contamos com a presença do deputado estadual pelo Democratas, Eric Lins. Seja bem-vindo, deputado. Olá, acho que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, aqui no Conexão RS. Um grande abraço para os nossos telespectadores. E eu estou bem feliz aqui estar aqui. Faz um tempinho que a gente não vem, né, mas está sempre à disposição. Bom, já agradeço por prestar esclarecimentos para a população que está, por exemplo, se questionando sobre algumas falas. Na entrevista coletiva, que nós vimos alguns trechos agora há pouco, o governador Eduardo Leite afirmou que o Estado pode arcar com o passivo, ao menos em parte, de algumas estatais. Como é que o senhor analisa essa questão? O Estado tem realmente... Ele tem condições de realmente absorver essa questão? Bem, primeira coisa, vamos deixar muito claro. A gente tem que vibrar, a gente tem que comemorar essa vitória que estava sendo buscada há muito tempo e não havia sido conseguida porque existia um discurso muito forte, uma narrativa de que isso seria ruim. Conseguimos, damos graças a Deus. Agora vamos dizer, agora que a gente autorizou a venda, como essa venda vai se dar? Porque uma coisa é eu autorizar a venda. Sim. O segundo momento é a modelagem. Isso pode ser feito de diversas formas. Vão vir diversos interessados que têm visões diferentes de como empreender. Quando você tem uma empresa como, por exemplo, a CE, a gente vai fazer um due diligence, que significa que a gente vai identificar, tá, dentro da CE o que ela tem de bônus e o que ela tem de ônus, o que ela tem de crédito, o que ela tem de débito, o quanto ela vale e quanto ela desvale. Sim. Depois que você faz essa devida diligência para saber esse tipo de coisa, dentro do processo de venda, a gente vai falar, olha, ou os débitos ficam comigo e você me paga mais, ou os débitos ficam contigo e tu me paga menos. Como é que você compra um carro? Não é assim que você faz? Olha, se o carro estiver devendo IPVA, se tiver com multa, eu vou te pagar 1.000, 2.000, 3.000 a menos, que é o valor das multas. Com a venda das empresas, Gustavo, não vai ser diferente. Quando a gente identificar que existe tanto de débito, a gente vai poder negociar com o comprador para poder falar, olha, ou você me paga 1 bilhão a mais e eu fico com a dívida, ou você me paga 1 bilhão a menos e você fica com a dívida de 1 bilhão. Na verdade, não faz a menor diferença. É só para dizer quanto que a coisa vale. O importante é vender da melhor forma possível para gerar os melhores benefícios para o Rio Grande do Sul. Já que o senhor usou o exemplo da CE, e essa seria a segunda pergunta, a gente tem esses números, e a gente também está aqui para conferir se são reais ou não. Em dívidas trabalhistas, previdenciárias e financiamentos, estima que a CE tem atualmente um passivo de quase 4 bilhões de reais. Né? E aí a lógica seria essa, mas acredito que já tenha sido explicado, mas se quiser reforçar, né, como é que seria isso? Poderia prejudicar ou não a venda da empresa? Na verdade, a gente está ainda com a negociação em aberta para a venda. A empresa tem um valor integral. Ela tem uma concessão. Qual é o maior patrimônio da CE? A concessão que ela tem da energia elétrica. Se a gente não conseguir operacionalizar essa venda a tempo, o que pode acontecer, e isso seria terrível, seria a empresa perder a concessão, que é o maior patrimônio dela. Então, a gente tem que vender enquanto ela tem valor. Enquanto ela vale no total mais do que ela deve. Quando tu tem um carro, vou retomar o exemplo do carro, e você acaba vendo que ele tem mais dívida do que o valor dele, o que o cara faz? Muitas vezes deixa ele virar sucata. Abandona. Abandona o carro. A gente não quer abandonar um patrimônio. Tá? Não quer abandonar a CE. A gente quer vender ela enquanto ela tem algum valor ainda. Pois sabe qual é o grande problema? O grande problema é que, no passado, as empresas, a iniciativa privada, não tinha dinheiro suficiente para poder empreender grandes coisas. Eu vou voltar lá atrás. Em 1500, quem é que começou a financiar as grandes navegações? Quem tinha dinheiro. Os reis começaram a financiar. Né? Depois foram conglomerados de burgueses. Ok, começou. Depois teve uma queda novamente. Quem passou a ter dinheiro novamente foi o Estado. Quem foi que teve dinheiro para mandar o homem na Lua? Teve que ser um país inteiro. Por quê? A iniciativa privada não tinha dinheiro para investir dessa forma. No Brasil não foi diferente. O Estado bancou estradas, o Estado bancou ferrovias no momento em que tinha dinheiro. O Estado bancou previdência,
o Estado banca coisas que a iniciativa privada não tem condições. Mas existe um momento, que é o momento de hoje, que o Estado está absolutamente soterrado de responsabilidades. E houve uma verdadeira inversão do que o mercado exige. Então, se nós temos tributos muito altos, que antes eram usados para financiar essas prestações de serviço, hoje a gente sabe que esses tributos muito altos emperram o desenvolvimento econômico. Então, a gente tem que baixar imposto, devolver para a iniciativa privada esse tipo de atividade para que ela possa exercer melhor do que a iniciativa conseguiria hoje, porque não tem dinheiro para poder investir na CE, não tem dinheiro para investir na CRM, não tem dinheiro para investir na Sulgás. E o que a gente quer é uma energia segura e barata, gás bem fornecido e com segurança de fornecimento, porque hoje somos dependentes do gás estrangeiro. E uma mineração que consiga minerar com velocidade suficiente para trazer lucro, e não que vá levar 1000 anos para poder extrair as reservas minerais do Rio Grande do Sul. Bom, até agora nós falamos apenas dos valores, né? Agora, como é que fica a situação dos trabalhadores dessas empresas? Já se pensou nisso? Sim, esse tipo de coisa está sendo discutido, mas, deixo muito claro, a gente tem que ser muito honesto quando a gente vai falar de política pública. Sim. E a gente tem que ser mais honesto ainda quando a gente vai falar da vida das pessoas. Quando a gente está tratando da venda de uma empresa que tem empregados da CLT, é diferente da situação daqueles que são os ex-autárquicos, por exemplo, que têm regras estatutárias. Tá? Quando vier a modelagem, pode ser que haja um desenho que favoreça parte dos empregados. E eu, particularmente, tenho certeza de que as empresas que vierem a comprar estas, nos atuais corpos de empregados que eles vão buscar os seus novos trabalhadores. É óbvio que já trabalham naquela área. Mas o porquê que eu falei da CLT e por que eu falei dos estatutários? E é que eu preciso esclarecer para as pessoas. Existem dois regimes, existem mais de 2 regimes, tá? Existem 3. Mas dentre os empregados que eu gostaria de citar, existe a CLT, que são da maioria dos trabalhadores, que são vinculados ao INSS. Tá? E existem os trabalhadores que são os estatutários. Os estatutários são aqueles que se regem pelo Estatuto dos Servidores Públicos. No caso, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado tem estabilidade, só podem ser mandados embora por processo administrativo disciplinar, por decisão judicial, por excesso de gastos acima da LRF ou por análise de desempenho periódico. Eles têm estabilidade constitucionalmente falando. Os da CLT, a estabilidade deles é diferente, a estabilidade prevista na CLT, mas eles têm um outro sistema. Sim. Qual é o sistema dos trabalhadores normais? Eles têm fundo de garantia. O trabalhador estatutário não tem fundo de garantia, ele tem estabilidade. E o trabalhador da CLT não tem a estabilidade igual ao do estatutário e tem o fundo de garantia. A gente consegue compreender que se os trabalhadores pudessem abrir mão do fundo de garantia, eles prefeririam estabilidade. Só que não é o caso. E o que a gente não pode é fazer com que pessoas sejam tratadas de forma diferenciada. Misturar o melhor dos dois mundos. Porque nós temos os ex-autárquicos. Esses não têm fundo de garantia e vão necessariamente ser aproveitados no serviço público, porque eles têm estabilidade. Eles não têm fundo de garantia. Sim. Os demais que têm esse fundo de garantia, que é um dinheiro que o Estado coloca lá toda vez, esses não têm a estabilidade e podem ser mandados embora. Mas eu acredito que serão boa parte deles, pelo menos aqueles que realmente se destacam dentre os outros, e aqui entra a meritocracia, Sim. vão ser aproveitados pelas empresas. Espero que tenha ficado explicada a diferença entre os dois lados. Perfeito. E por que eles têm que ser tratados de forma diferente. Porque se fossem Sim. tratados de forma igual, seria uma injustiça com aqueles que não têm o fundo de garantia. Bom, eu estou com pouco tempo, então eu vou tentar condensar aqui 2 perguntas, né? O governo do Estado acredita que com a autorização para a venda das estatais vai poder, por exemplo, antecipar receitas, como empréstimos em bancos, tendo a garantia do governo federal. Com essa medida, vai ser possível pagar os servidores em dia? Esse montante arrecadado nas privatizações vai servir para pagar folha? Como é que a gente pode entender? Tá, vou tentar condensar a resposta. Perfeito. Tá. Por que a gente está vendendo isso aqui? O Rio Grande do Sul passou muito tempo sendo vítima de escolhas ruins,
Está na hora de nós começarmos a colocar o trem nos trilhos, tá? Corretamente. Existe um regime de recuperação fiscal que exige uma série de coisas. Muitas delas foram iniciadas pelo ex-governo Sartori, quase todas. Faltou uma. Tá? Essa provavelmente vai ser a última grande medida que vai autorizar que nós entremos no regime de recuperação fiscal, tá? Que é a venda das empresas vinculadas à energia. Com essa venda, a gente vai estar fazendo uma sinalização para o governo federal dizendo: estamos fazendo todo o esforço possível para enxugar nossas contas. Porque o Rio Grande do Sul, se você fosse somar na ponta do lápis hoje, daria 100 bilhões de reais de dívida para o Rio Grande do Sul. Dentre as quais quase 70 bilhões é dívida com a União, que nós não estamos pagando há ano e pouco, acho que não chega a 2, e deixamos de pagar 5 bilhões por conta de uma liminar que foi conseguida pela Procuradoria-Geral do Estado. Tá? Se nós não entrarmos num regime de recuperação fiscal que exige que nós vendamos essas empresas, tá? E agora eu vou dizer para onde vai esse dinheiro. Para pagar dívida, porque alguém que tem 100 bilhões de dívida tem que pagar suas dívidas, tá? Porque o Rio Grande do Sul e os gaúchos têm palavra, tem fio do bigode, tem responsabilidade, tá? Ele vai pagar suas dívidas porque a lei assim exige. Senão nós não conseguiríamos entrar no regime de recuperação fiscal que vai nos dar um fôlego pelos próximos 6 anos para tentar arrumar a casa. Tá? Esse é o objetivo primordial. Porque se não fizer assim, como muitos deputados estavam realmente tentando colocar emendas para dificultar a venda das empresas, porque eles estão buscando que quanto pior, melhor. E isso a gente não pode concordar. Bom, eu teria aqui também a questão do Banrisul, que está ainda sendo avaliado. Está fora da jogada, por enquanto. Por enquanto está fora da jogada. E espero que por muito tempo, que é nosso maior ativo e dá lucro efetivamente. Pois é, e alguns questionam qual seria o formato, se deve ou não, e se privatizado for, né, qual seria o formato. Eu vou deixar essa questão para um outro debate. Estou aqui para isso, eu tenho uma resposta até bem grande para dar sobre ela também. Eu não tenho a menor dúvida e por isso vou deixar já o convite para o deputado Eric Lins. Vou ficar muito feliz de poder vir de novo. Volte, de preferência no quadro de cinema, que eu sei que gosta. Gosto. Do universo nerd geek. Sou nerd, feliz, assumido, gosto da cultura geek, gosto da cultura pop. Então já vou deixar esse convite feito, mas nesse primeiro momento, né, em primeira mão, quero agradecer, né, a presença e os esclarecimentos que foram aqui prestados, né, respondendo pelo governo do Estado. Seja muito bem-vindo sempre, deputado Eric Lins, deputado do DEM. Um prazer receber. Uma grande alegria. Seja sempre bem-vindo aqui no Conexão RS.